Boa noite, meus irmãos. Essa sexta-feira, 17 de abril de 2020. Então, nós vamos ter um momento juntos. Eu quero compartilhar de uma palavra que eu acho que será muito apropriada para a nossa vida. Eu fico admirado com as respostas que Deus tem nos concedido, resposta às nossas orações. Amanda Chaves, Deus abençoe. Como que Deus tem sido bondoso em responder às nossas orações. Eu creio que o objetivo de nós como igreja, de estarmos orando, pedindo a intervenção de Deus nesses dias maus, nesses dias de tanta turbulência nacional e mundial, eu acredito que isso deve ser, de uma forma geral, quase que comum a todos. Nós temos pedido para Deus abreviar esses dias, iluminar a mente dos pesquisadores, dos médicos que estão testando medicamentos novos. E é maravilhoso como nós temos visto as respostas que nós temos da parte de Deus, de fazer justamente isso, iluminar a mente desses profissionais. E essa semana a gente já pôde contemplar alguns medicamentos, e eu acredito, eu quero ser otimista mesmo, que no máximo uma semana ou duas a nossa nação será abençoada com algum medicamento que vai tirar esse pânico, como os testes estão provando que de fato funcionam. Maravilhoso porque libera o nosso país a voltar à atividade econômica, porque a gente sabe que se demorar muito isso pode levar a um problema muito sério econômico. Então isso é motivo de alegria, de vermos como Deus responde. E a nossa oração foi objetiva. Nesse ponto, Deus ilumina e a gente está vendo o que Ele está fazendo. Pelo menos nós temos pelo menos aí uns 4 medicamentos já sendo testados com êxito. Isso é maravilhoso. Um abraço a todos vocês, meus irmãos, que estão compartilhando aí conosco esse momento. E que Deus nos abençoe. Bruno, boa noite, Bruno. Bruno, Fortaleza. Deus abençoe a sua vida, da Luísa e da Suzy. Viu? Um abraço. E temos outros irmãos aqui da região e alguns outros de outras localidades mais distantes. Mais um abraço para todos vocês e que Deus continue nos abençoando. Nessa noite, eu quero compartilhar um texto do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses 1:6. É um texto muito conhecido. Nós vamos tratar sobre ele nunca deixou nada pela metade. Eu já deixei algumas coisas pela metade. E eu acredito que você também já tenha feito isso. Começou a fazer alguma coisa e ou ficamos desanimados ou não conseguimos de alguma forma terminar. Mas o que Paulo fala em Filipenses 1:6, ele mostra essa visão espetacular de Deus. O Deus que nunca deixa nada pela metade e não fica devendo nada a ninguém. Então, Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Paulo, ele mostra como que Deus é preciso naquilo que ele faz. São poucas pessoas que podem dizer e ter essa convicção que ele teve. Porque nós somos falhos. Às vezes, nós achamos que algo vai dar certo e acaba não dando. Eu tenho a vontade de fazer algo de um jeito, achando que vai ser perfeito e o negócio não sai perfeito. Não dá certo.
E nem tudo que desejamos acontece como nós queremos. Mas Paulo ele faz essa afirmação dizendo: eu estou certo de uma coisa. E ele tinha essa plena convicção, certeza, uma confiança total. Na realidade, se você prestar bem atenção nesse texto, a gente vê a ausência de dúvida. Ele não tinha dúvida alguma da capacidade daquele que pode fazer tudo de acordo com os seus propósitos. Então, Paulo ele tinha essa certeza. Nós somos tão falhos como seres humanos, porque eu sei que você lembra, já deve ter lido, que o construtor do Titanic, ele confiava tanto naquele navio que ele disse que nem mesmo Deus poderia afundá-lo. Então essa era a certeza dele, era a convicção que ele tinha de que aquele navio iria suportar qualquer tempestade e qualquer adversidade em alto mar. E era uma máquina formidável. E nós sabemos que ele estava enganado. Não foi bem como ele pensou. E acabou em tragédia. Nós temos aqui do nosso lado, não aqui, mas um pouco mais distante, as barragens, tanto da São Marcos como da Vale. E nós já vimos que quando eles construíram, pelo menos pensaram que a coisa nunca iria dar problema. Porque não acredito que alguém vá construir algo pensando que vai dar problema lá na frente. Então eles tinham a certeza, eu acho, de que nunca ia dar problema. E a realidade provou diferente. Nós vimos aí o que aconteceu e os danos que essas barragens causaram ao povo mineiro. Então, nós somos limitados. Às vezes pensamos de uma forma e a nossa limitação nos torna incapazes de fazer algo corretamente. Essa que é a questão. Agora, veja, eu estou falando de nós, seres humanos. Essa fragilidade e essa, talvez até mesmo de ter a certeza que algo vai dar certo. Ou se vai dar. Às vezes a gente até pensa que vai dar. Mas a afirmação de Paulo, ela é extraordinária. Extraordinária mesmo. Porque apesar de todas as incertezas à nossa volta, Paulo ele tinha absoluta certeza do que ele estava falando. Eu estou plenamente certo de uma coisa, de que aquele, aí muda tudo. Porque ele não disse que ele tinha certeza de que ele era capaz de fazer alguma coisa. Eu também, eu me sinto incapaz e eu não tenho a ousadia de falar algo a meu respeito. Mas Paulo ele usa a pessoa correta. Aquele, estou certo plenamente de que aquele, quando ele fala de aquele, ele está falando do próprio Deus, daquele que fez todas as coisas e sustenta todas as coisas com o seu poder. Esse que Paulo diz, ele disse, eu tenho plena certeza de que quando ele começa algo, ele termina. E é verdade. Ora, a humanidade estaria perdida se Deus não cumprisse aquilo que ele já planejou. Então, o próprio plano de salvação é um testemunho de que Deus ele não deixa nada pela metade. Ele não faz nada e depois desiste. Não, ele usa os seus meios e leva a efeito e conclui aquilo que ele começou. Então, a sua certeza, a certeza de Paulo não estava nos homens, não estava nas coisas e nem na natureza, mas estava em Deus. Não estava no intelecto do homem. O homem é capaz de fazer muitas coisas, mas ele é limitado. Mas Paulo ele aponta a base perfeita da sua convicção. Ele diz, aquele, Deus, aquele que iniciou, que colocou a mão para fazer, ele nunca desiste. Essa é a minha alegria. Essa é a certeza que eu tenho e a certeza de Paulo. Ele estava dizendo que Deus havia começado uma obra no meio daquela comunidade dos filipenses. Olha, pode ter certeza de que o nosso Deus vai concluir
o que ele começou a fazer no meio de vocês. Então ele tinha essa plena certeza que Deus nunca deixava nada, nunca deixou e nunca deixará nada pela metade. Ele sempre conclui o que ele começou. Isso é maravilhoso, porque me dá a plena certeza de que eu posso confiar nele plenamente. Ele completa o que ele começou. Ele irá completar seus propósitos para aonde ele já determinou, ou o que ele já determinou fazer. Ele irá completar seus propósitos para a minha vida, mas também para a sua vida. É o prazer dele fazer isso. E nós temos que entender isso. Ele irá completar a sua obra, os seus planos, seus propósitos para a Igreja Batista Central. Isso é maravilhoso. Ele irá fazer isso. Para o nosso Brasil, ninguém pode impedir. Ainda que o inferno todo se levantasse contra Deus, contra os propósitos de Deus, ou com quem Deus está direcionando para abençoar o nosso Brasil, não pode prevalecer as forças das trevas. Deus é extremamente zeloso pelos seus projetos. Deus ele leva a efeito aquilo que ele já planejou. E ele irá completar seus planos. No nosso Brasil, na nossa nação. E eu fico tranquilo quanto a isso. Porque eu sei em quem tenho crido. E Paulo diz assim, eu estou plenamente certo de que aquele é ele. Não o homem. O homem é incapaz. Mas se o homem estiver na direção de Deus, então Deus cumpre os seus propósitos. Isso é verdade? Extremamente verdadeiro. Por que é verdadeiro? A história mostra que Deus, para cumprir os seus propósitos, ele sempre utilizou de homens. Ele vai completar a história e a nossa história. Números, nós temos algo muito interessante. No livro de Números, capítulo 10, verso 29, Moisés escreve o seguinte: Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar onde o Senhor disse, dar-vos-ei. Vem conosco e te farei bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Moisés estava prestes de sair do monte Horebe para ir rumo a Canaã, a terra que emana leite e mel. Era a promessa de Deus, tirar o pessoal do Egito, o povo de Israel, e levar para Canaã. Ele estabeleceu isso. E Moisés fez o primeiro convite ao seu cunhado, e ele rejeitou. Ele disse, não, eu prefiro ficar aqui em Midian. Eu prefiro ficar aqui nas minhas terras. E depois, Moisés ele faz o segundo convite. Tornou Moisés, ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos estarmos no deserto, e tu nos serás de guia. Então, veja só, Deus tinha estabelecido Moisés, propósito de Deus, para tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Era algo que Deus estabeleceu para a vida de Moisés. No meio do caminho aparece o genro de Moisés e o cunhado. E a história já começa a envolver também esse Obabe. Moisés diz que precisava de um guia para o deserto. E na realidade ele vai com Moisés. Então veja só, Deus ele não ia apontando, olha, tá ali, você tem que ir para cá, Moisés, tem que ir por ali. Precisou de um guia. Então, olha, Deus começou a obra lá no Egito. E aquela obra é concluída quando o povo entra em Canaã. Quando o povo começou a se rebelar contra Deus, achando que o Egito era melhor, quando o povo disse que, não, lá tem gigantes, nós não podemos entrar agora porque eles são maiores do que nós e nós vamos perder a batalha, o povo não lembrou que Deus já tinha mostrado quem ele era, com poderes, com sinais e maravilhas. O Deus grandão, como diz aí um amigo do pastor Arnaldo, o Deus poderoso, maior do que qualquer gigante, maior do que qualquer povo de alta estatura.
E o povo desobedeceu e Deus disse, então a entrada vai ser adiada. 40 anos no deserto. Por quê? Porque simplesmente eles recuaram. Mais 40 anos depois, Deus coloca aquele povo na terra de Canaã. Então, é provado de que os planos de Deus não podem ser frustrados. O homem pode até atrapalhar, vai sofrer os danos, mas Deus ele cumpre aquilo que ele já se envolveu, que ele já estabeleceu. A boa obra, para a minha vida e para a sua, nós precisamos entender isso. Essa boa obra é algo maravilhoso. Por que que é maravilhoso? Porque a boa obra não é qualquer obra. Ela é boa. E por que que é bom? Ele é o Senhor da obra. Ela é dele. E por isso que dá certo no final. Nós precisamos ser sábios aí. Nós precisamos nos colocar numa posição em que a nossa vida seja útil, esteja à disposição de Deus nesta obra. Isso é sabedoria. Eu não posso ser um obstáculo. Eu não posso ver de uma forma diferente daquilo que Deus está fazendo. Ele está fazendo, a gente precisa estar atento. E a gente compreende. Mas eu preciso estar à disposição dele. Na verdade, ninguém pode Deus. Como eu falei, nem o inferno pode impedir o que Deus já traçou. Ninguém pode ajudá-lo, porque é ele que faz. Ele é autossuficiente, é o único ser autossuficiente. Nenhum ser humano é. Nenhum presidente, nenhum rei, nenhum imperador. Mas Deus é. Então é sabedoria nos colocarmos à disposição dele, para que ele cumpra na nossa vida os seus planos. Eu tenho plena certeza que nós ficaremos satisfeitos, alegres, felizes, realizados, quando a nossa vida é útil para Deus, para o outro, para que ele faça aquilo que ele já determinou. Assim como aquele Obabe se tornou nessa jornada pelo deserto, ele sendo guia. Então, ninguém pode impedir. Ele tem, Deus quando ele traçou os seus planos para a minha vida, para a sua vida, para uma nação, para a cidade Três Corações e para a cidade que você está, para a sua vida, ele já tinha determinado resultados. Ele é o Deus que vê adiante. Então, ele já sabe o fim que ele deseja alcançar. É tudo perfeito e calculado. A gente pode até atrapalhar um pouco. A gente sofre os danos. Mas ele vai concluir aquilo que ele já determinou. Então, ele já tem esses resultados determinados e nós precisamos estar juntos. Junto dele. Nós não temos a capacidade de fazer nada com a nossa força, com a nossa inteligência. Mas se nós estamos à disposição dele, muitas coisas ele fará e nós participaremos. Isso é motivo de honra para nós, seres pecadores, seres limitados, seres que indignos de tão maravilhosa graça derramada sem medida sobre nós e principalmente com relação à salvação que está em Cristo Jesus, o que ele fez na cruz por nós. Então nós devemos entender isso. Isso deve fortalecer o meu coração, o seu coração, da confiança de que Deus nunca deixa nada pela metade. Nosso Brasil tem solução? Toda. Estou alegre porque eu sei que mais cedo do que as expectativas dos incrédulos, Deus agirá sobre a nossa nação e nós estaremos aí andando tranquilamente pelo nosso glorioso país, nação abençoada por Deus. Mas esta boa obra, ela envolve também a nossa vida. Em que sentido? Meus irmãos, todas as sextas-feiras, antes da quarentena, nós tínhamos um momento de oração pela nossa nação, pela nossa cidade, pela igreja, pelas vidas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, da graça de Deus.
Então, ali no templo, nós nos reuníamos às sextas-feiras, às 7 horas da noite. E durante a quarentena, nós passamos a orar em casa. André sugeriu que às sextas-feiras nós fizéssemos essa live direcionada à oração. E nós não podemos perder essa oportunidade de fazer aquilo que para mim é maravilhoso e essencial nesses projetos que Deus tem para as sociedades, para a igreja, para as nações e para o homem. O homem e a mulher de oração devem ser otimistas. Deve ser. Como? Devemos esperar resultados quando nós oramos. E se a nossa oração estiver plenamente alinhada com os propósitos de Deus. É verdade que talvez na nossa experiência já tenhamos orado por tantas coisas e não estava alinhado com aquilo que Deus desejar para aquele momento. Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas e nós temos que nos submetermos à vontade dEle. Mas nós precisamos ser otimistas, porque a pessoa pessimista, ela sempre vê o lado negativo. O otimista vê o lado positivo, a possibilidade. Vai dar certo, nosso Brasil vai dar certo, nossa cidade vai dar certo, esse coronavírus vai sair do mapa. Deus vai levantar um grupo aí de pesquisadores e vamos ter o remédio eficaz. Então, é esse sentimento de otimismo que nós precisamos ter. O homem e a mulher de oração precisam ser otimistas e não pessimistas. Não tem sentido a gente pedir algo a Deus e não crer que aquilo é possível. Então, tem aqui algo muito interessante que Eduardo Baldes disse, viveu no século XIX para o século XX, início do século XX, ele disse algo interessante, e é isso que eu quero que você entenda nesta noite. Ponha os homens para orar. Então, a política será purificada, os negócios prosperarão. Preste atenção nisso. A igreja será mais santa e o lar será mais doce. Alcança tudo. A oração. Ponha os homens e mulheres, para orar. Então a política será purificada. Lá em cima, começa de cima para baixo. Nossa política, Deus vai purificar. Ele ouve e responde às orações. Os negócios prosperarão. A crise não entrará. Ainda que arda alguma coisa à nossa volta, mas o nosso povo não passará e não padecerá necessidade. A nossa nação, os negócios prosperarão. A igreja será mais santa e o lar será mais doce. O seu lar serão doces. Então nós temos esse desafio diante de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta ao seu jovem discípulo Timóteo, capítulo 2, 1 e 3, ele diz algo e quero concluir aqui. Ele diz: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Nós devemos orar em favor de todos os homens. Em favor dos reis e de todos que estão investidos de autoridade. Nós temos um presidente, nós temos ministros. Nós precisamos orar por esses homens, por essas mulheres. Para que, olha o efeito e para que, a finalidade. Para que vivamos vida tranquila. Deus está preocupado comigo e com você e com a sociedade. Para que a sociedade tenha uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, que haja dignidade. Isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, olha, faz parte do projeto de Deus, dos planos, dos propósitos de Deus para a nossa nação, para a minha vida, para a sua vida, que nós intercedamos, tenhamos momentos gloriosos na presença dele, em oração, em quebrantamento, porque
esse momento acaba resultando em benefício para a minha vida, para a sua vida e para a sociedade, para que tenhamos uma vida tranquila. Saiba, esse é o projeto de Deus para a nossa vida e nós precisamos encarar isso. Deus, ele nunca deixa nada pela metade. O que ele começou, ele vai concluir e nós precisamos participar desse projeto, cooperar com ele, estar à disposição. Senhor, vamos orar, o Senhor vai fazer, o Senhor deseja fazer, eu estou nessa. Eu quero ver o bem da minha família, eu quero ver o bem da minha cidade, eu quero ver o bem do meu país, eu quero ver o bem das nações. Então, baseado nisso, eu quero lhe convidar, primeiro, que você tenha essa motivação no seu coração e saiba que ele está no controle de tudo e que ele completa tudo que ele começou a fazer. Ele é o Senhor da obra. Convido a você também, nesse momento, a ter um momento com Deus. Você vai se humilhar diante de Deus. É isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, está lá, 2 Crônicas 7,14, fizer dessa forma, assim, Deus disse, eu vou ouvir. E vou perdoar os pecados e vou sarar a nação de vocês. Então essa é a proposta dele. Para o nosso país, para a nossa vida. Então, eu vou fazer uma breve oração, mas eu quero convidar você novamente, justamente porque nas sextas-feiras nós tínhamos esse momento lá na IBC e agora eu quero que você participe conosco. Que você também faça parte desse grupo de oração pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado, para que Deus intervenha brevemente e nos livre dessas mazelas que estão à nossa volta e volte a nossa nação a ser uma nação próspera, porque é um gigante em fartura, tem sido dilapidado, roubado, saqueado durante esses últimos 500 anos, mas é uma potência o nosso país. E o povo é amável. E o povo está no coração de Deus. Deus deseja salvar o povo brasileiro. E precisamos orar sim, não só pelo nosso Brasil, mas também pelas nações. Então eu quero convidar nesse momento você a estar orando comigo. Eu não sei o que as suas necessidades nesta noite, mas a gente pode fazer o seguinte: se você tiver alguma necessidade, você pode colocar na telinha. E você que está em casa, você pega o seu caderno, uma caneta e anote os pedidos que estão sendo colocados aqui na tela. Aí, você, além desse motivo que eu já coloquei, você pode estar orando pelo seu irmão. Às vezes nós temos um irmão que vai fazer uma cirurgia, alguém que está enfermo, você pode orar especificamente por ele. Mas eu quero desafiar você a orar pela nossa nação, pela situação que o Brasil está passando e pelo mundo. Eu só quero agradecer a terceira idade aí que está em massa, que Deus continue abençoando os nossos irmãos da terceira idade, a todos vocês que estão aqui conosco. Nós temos aqui alguns pedidos de oração já, a Isis colocou, oração pelas pessoas que estão morando sozinhas, né? E nós intercedamos por essas pessoas. Com relação ao coronavírus, que Deus determine logo algum medicamento, porque a vacina parece que demora um pouco mais, mas algum medicamento eficaz, principalmente para as pessoas que já estão internadas, para que sejam resolvidos esses problemas. E a nossa querida Keila Barcelos, pelo mundo e pelo nosso presidente. Um abraço, Keila. Está no Rio. E não sei. Sobrinho da Regina. Nós precisamos orar por ele, por esse menino de 8 anos, se não estou enganado, Guilherme, que está passando por essa enfermidade e que Deus pode perfeitamente curá-lo. José Alberto, Elisamar, Deus abençoe, Elisamar. Bom,
Nós temos aqui muitas pessoas, e eu confesso para você que eu fico mais perdido que segue um tiroteio quando eu fico olhando essas letrinhas subindo aqui. Mas eu quero deixar aqui um abraço para todos vocês. O Bruno está pedindo? O Bruno está pedindo pela e pelo Vandinho. Perfeito, Bruno. Você lembrou. Meu irmão está aniversariando hoje, o Vandinho, e a minha sobrinha, Ivoninha, está também completando mais um ano hoje. E eu quero, na minha oração, incluí-los. Depois, nós vamos orar por esses outros pedidos. E peço que você esteja fazendo essa oração logo após que eu encerrar aqui a live. Que você possa, com a sua família, aí na sua sala, fazer um momento de intercessão, de súplica pelas autoridades. E com relação também, eu acho que hoje a nossa situação mais grave seria essa pandemia. Deus abençoe as famílias. Que Deus nos dê a graça de vermos nas próximas semanas essa situação resolvida. Eu quero fazer essa oração e depois quero encerrar a live. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, os que estão perto, os que estão longe, nossos familiares. Deus continue abençoando. Deus dê saúde a Luísa, que estava um pouco enferma, minha sobrinha, e que Deus nos dê essa graça de ver essa nação transformada e ainda abençoando outras nações com os medicamentos que são testados aqui. Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és o Deus tremendo. Não existe outro Deus como o Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem se inclinado a ouvir as nossas orações. Nós temos visto os Teus feitos. Como que o Senhor tem levantado equipes de pesquisadores, médicos que estão testando, ó Deus, medicamentos que têm dado efeitos extraordinários. Estamos confiados de que vai dar tudo certo. Nesta noite eu peço que o Senhor abençoe a nossa nação, nosso presidente, ó Deus, ministro da Saúde e todos os demais ministros. Abençoe nosso Brasil. Não deixe jamais que entre numa crise, mas que o Senhor resolva toda essa questão, tanto da doença, ó Deus, como da questão econômica. Peço que o Senhor abençoe as famílias, todos que estão participando, aqueles que estão enfermos, Senhor, socorra, envie a Tua bênção, os Teus recursos, aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor intervenha também, aqueles que estão contaminados pelo Covid-19, ó Deus, que sejam abençoados e tenham a sua saúde restaurada. O Senhor guarde os profissionais da saúde, todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, com essa questão. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre a Tua igreja. Peço que o Senhor abençoe também o meu irmão, a minha sobrinha que está aniversariando, que estão aniversariando. Que o Senhor lhes conceda muitos anos de vida e que a Tua graça sempre esteja sobre eles. Muito obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Nós Te louvamos nesta noite, pedindo a Tua bênção sobre o Guilherme, restaura a saúde daquela criança, ó Deus, da Luísa também, e de todos aqueles que estão enfermos. O Senhor abençoe aquelas que estão grávidas, que o Senhor as guarde e conceda, Senhor, um procedimento perfeito e boa saúde, tanto a elas como às crianças. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Abençoe a nossa nação. Esteja sempre, Senhor, no centro da nossa nação e no controle da nossa nação. E abençoe a Tua igreja e glorifique o Teu nome sobre o nosso país. Abençoe as nações também. Tenha misericórdia dos povos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, agradeço de coração e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Um abraço a todos. Vou concluir. Vou estar orando com a Isis. Eu peço que você faça a mesma coisa, porque é uma determinação de Deus, não é nem um pedido. Nós devemos orar pelas nossas autoridades e todos os homens. Nós temos motivo hoje. Que Deus vos abençoe.
e dê um final de semana abençoado, guardado e nos livre desta praga, dessa pandemia, e nos dê rapidamente uma solução vinda dele mesmo. Em nome de Jesus, um abraço.